Olá, bom dia, muito bom dia. Hoje, dia 25/3/2024, e aqui nós estamos para mais uma oportunidade nessa live, para conversar um pouco sobre a palavra de Deus. Seja bem-vindo, que Deus desde já esteja abençoando a sua vida, a sua família. Para a oportunidade de hoje, eu quero ler com você o mesmo texto que eu li ontem à noite, que é Gênesis 22, de 1 a 5, que diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Nós temos aqui um texto que vai mostrar para a gente, vai falando sobre a evolução de Abraão no conhecimento de Deus, a evolução do Abraão na caminhada com Deus, né? E nesse texto, nesse momento aqui, nesse auge aqui que nós chegamos, Deus, o texto, versículo 1 fala assim: tentou Deus Abraão. É claro que aqui a palavra tentou é uma palavra que diz respeito, ela é a palavra provou, né? Deus não tenta ninguém, ele prova, mas por causa de traduções, ficou nas nossas traduções aqui tentou. Então Deus colocou Abraão à prova e disse para ele o seguinte: Abraão, pega o teu filho, aquele filho que você mais ama, o filho do seu coração, o filho da sua velhice, o filho da sua promessa, pega esse filho, vá ao monte, numa das montanhas de Moriá, onde eu vou te mostrar, e lá você vai fazer um holocausto para mim, usando o seu filho como um instrumento de culto. Isso cortou o coração de Abraão, né? E no versículo 5 é a primeira vez que aparece a palavra adorar. Aparece a palavra dizendo que alguém foi adorar ao Senhor. Esse termo aparece pela primeira vez aqui em Gênesis 22, versículo 5. E ele não aparece com música, não aparece com instrumentos, não aparece com liturgia. Ele não aparece aqui envolvido com aquilo que a gente chama de adoração. Quando a gente fala assim, momento de adoração na igreja, nas nossas igrejas, geralmente é um momento de cânticos, é um momento de dançar, é um momento de celebrar o Senhor com toda aquela parte litúrgica do culto, onde a gente quer expressar a nossa fé, dar glória a Deus, dar aleluia e celebrar na presença de Deus. Geralmente é assim nas nossas igrejas, mas aqui a gente vê a palavra adoração surgindo num momento de dor, de tristeza, de lágrimas, né? Quando Deus fala isso com Abraão, ele corta o coração de Abraão por dentro. Ele corta Abraão, ele desmancha o Abraão todinho por dentro, porque Abraão esperou por esse menino 25 anos. E o texto é muito claro: o filho que você ama, Abraão. Então vai lá e oferece para mim. A adoração, irmãos, eu tenho pensado sobre isso, Deus tem me incomodado sobre isso. A adoração está para além de cânticos de alegria. Isso também mas não só. Porque Jesus, lá no capítulo 4 de João, no versículo 23, ele fala: Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Ele ainda não encontrou, está procurando. Ele sabe que no planeta Terra existem pessoas que o adoram, de fato, de verdade. Mas essa adoração ela não parte do intelecto, ela não parte da compreensão litúrgica, ela não parte da compreensão de um movimento religioso. Ela parte de uma experiência com Deus. E às vezes algumas experiências com Deus são traumáticas, né? São traumáticas. Por exemplo, a gente viu esse texto de Abraão aqui, né? Que a adoração dele parte das lágrimas dele ter que matar o filho dele, mas ele não chega a matar. Se você segue a leitura do texto, para quem não conhece o texto, Deus não permite que Abraão mate o filho, mas Deus prova Abraão, leva ele até o limite da sua fé, ele estica a fé de Abraão até o fim, até o limite, para que Abraão possa crescer um pouco mais por dentro, crescer um pouco mais na compreensão e no conhecimento do Deus que agora ele está servindo. Então, às vezes acontece conosco. Deus, às vezes, vai levar a nossa fé ao limite para ampliar o nosso contexto de ideia de adoração, que vai passar pelo limite das circunstâncias, né? Vai romper os limites das circunstâncias. O que eu quero dizer com isso?
Adorar quando está tudo bem é muito fácil. O difícil é adorar quando está tudo ruim. Abraão adorou aqui no momento que estava tudo ruim. Ele foi adorar a Deus quando ele tinha que matar o filho, quando ele tinha que oferecer o filho em sacrifício. Né? Jó adorou a Deus, a Bíblia diz que Jó adorou a Deus depois de perder todos os bens, perder os filhos, perder a saúde. Quando Jó estava na pior das situações, na pior das fases da vida dele, então ele fala assim, olha, Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor, e adorou a Jó ao Senhor. Será que eu tenho condições de adorar a Deus quando as coisas não estão bem para mim? Silas e Paulo, quando estavam presos lá na cidade de... esqueci o nome da cidade, Listra, não lembro agora o nome da cidade. Mas eles estavam presos, no capítulo 16 do livro de Atos, e começaram a louvar a Deus. Estavam presos, tinham sido chicoteados, amarrados, estavam sentenciados de morte, estavam louvando a Deus, estavam adorando a Deus. Sabe? Quando a gente... isso não tem a ver com masoquismo, não. Isso tem a ver com uma compreensão maior da experiência com Deus. Né? Isso tem a ver com a compreensão maior da soberania de Deus. Quando a gente entende o que é a soberania de Deus, quem é Deus, com quem a gente está lidando. Né? Então, a gente vai ver os livros dos Salmos, por exemplo, muitos adoradores ali no livro de Salmos, né? Salmodiando ao Senhor, mas você vê muitos salmos ali com lágrimas, né? Meu coração está quebrado, minha alma está partida, e os inimigos estão se levantando contra mim, a minha vida está em frangalhos, mas eu vou louvar o Senhor, quero bendizer ao Senhor. Como fez, por exemplo, o escritor do hino Castelo Forte, do cantor cristão, né? Quando vê seus filhos morrendo, sua esposa morrendo, sua família morrendo, e ainda assim ele fala, o castelo forte é o meu Senhor. Então, assim, a gente, aliás, é o livro, o hino Sou Feliz, né? Desculpa aí a distração. É o hino Sou Feliz, do cantor cristão. O autor, ao escrever o hino Sou Feliz, ele está passando por um momento onde ele perde os filhos dele, perde a esposa, ele perde todo mundo. Fica só ele. Mas ele consegue falar, sou feliz no Senhor. Então é muito difícil a gente louvar a Deus quando as coisas estão ruins. Mas esse é o momento em que Deus está esticando a nossa fé, para que a gente possa oferecer para Ele a verdadeira adoração. Né? Que está para além da estética, está para além está para além daquilo que eu faço. Eu, Cláudio, está para além daquilo que eu faço. Levantar a mão, louvar a Deus. E está para além dessa alegria que muitas vezes eu quero expressar, mas só quando as coisas estão bem. A Bíblia diz que uma coisa que é fruto do Espírito Santo é a alegria. Alegria, inclusive, em meio à dor. Né? Talvez seja por isso que lá em Filipenses 4, versículo 6, fala que se você não convém que se fique ansioso por coisa alguma, mas faça tudo conhecido diante de Deus, com orações e súplicas. E o versículo 7 fala, e a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, então dominará seu coração. Então Deus consegue, quando a minha fé é esticada ao máximo, ele consegue um lugar específico dentro de mim, onde ele se encaixa. E aí eu nunca mais vou voltar à forma anterior, porque eu tive um encontro com Deus, né? Então, Jesus disse isso para o Pedro, né? Pedro falou assim, eu quero adorar o seu nome, eu quero proteger o Senhor, eu quero ser uma verdadeira testemunha do Senhor. E aí Jesus falou assim, olha Pedro, vai chegar um dia que vão colocar em você uma roupa que você não quer vestir, vão te levar a lugar que você não quer ir, e lá você vai glorificar o nome do Senhor. Né? Dizendo assim, com que morte Pedro haveria, está lá escrito no final do Evangelho de João, dizendo assim, com que morte Pedro haveria de glorificar o Senhor. Até porque nós somos chamados para ser testemunhas de Jeová, literalmente, nós somos chamados para ser testemunha do Senhor. E a palavra testemunha, Filipos, obrigado Zé Antônio, Paulo e Silas foram martirizados, foram açoitados em Filipos. Mas nós somos chamados para ser testemunhas do Senhor. E a palavra testemunha significa mártir. Mártir significa aquele que morre por uma causa. Então nós somos chamados a morrer parte da gente muitas vezes, ou até mesmo a nossa própria vida, se perder por causa do Senhor. Nós somos chamados para ser testemunhas, ser mártires. E se você observar a história do cristianismo, os apóstolos e os discípulos mais próximos de Jesus foram assassinados em nome da causa do Evangelho. E assim, eles estavam adorando ao Senhor. Não estou dizendo que a gente tem que morrer, você vai tirar sua vida, vai morrer por causa disso, não. Estou dizendo o seguinte, que muitas vezes a adoração ao Senhor vai exigir da gente a morte de algumas coisas, como aconteceu no texto. Quer me adorar mesmo, Abraão? Então pega o seu filho que você mais ama, leva no Monte Moriá e oferece sacrifício a mim.
Deus não ia deixar ele fazer isso, até porque o texto quer mostrar para Abraão e para a gente que Deus não aceita o infanticídio. Havia deuses naquela região que aceitavam o infanticídio, ou seja, a morte de criança em adoração a essas divindades. Não é o caso de Jeová. Abraão também precisava aprender essa lição. Mas ele precisava entender que Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a coisa que ele mais amava, que era o filho dele. Quando eu conseguir colocar a Deus acima das coisas que eu mais amo, então a minha adoração começa a atingir um nível elevado que vai glorificar a Deus com certeza. E é a palavra de Deus que garante isso, não sou eu, né? Não é fala minha, né? Então a adoração implica em abnegação, que é a negação de si mesmo, né? Jesus falou que vir após mim, negue-se a si mesmo. A verdadeira adoração passa por esse prisma, passa pelo prisma do amor próprio, do amor ao próximo e o amor a Deus. Não tem como a pessoa falar, eu adoro a Deus, eu amo a Deus, e detesta as pessoas, né? Lá no João 4, Jesus está conversando com a mulher samaritana. Os samaritanos odiavam os judeus odiavam os samaritanos, e ambos os grupos, ambas as etnias, diziam que estavam adorando a Deus. Jesus falou, essa adoração de vocês não serve. Vocês não se amam, vocês se odeiam e estão adorando o mesmo Deus? Como é que faz um negócio desse? Não existe isso. Não existe essa possibilidade, né? E exige de nós também a verdadeira adoração, quebrantamento. O coração quebrantado diante de Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude, nos conduza, né, pelos caminhos da verdadeira adoração. Talvez você está passando por alguma luta aí, meu irmão. Talvez Deus esteja te convidando, esticando a sua fé, te convidando para a verdadeira adoração. Senhor, nos fortalece na nossa fraqueza. Abençoa-nos, ó Deus, nas nossas lutas. Perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Flávia, irmão José Antônio, meu sogro, um grande abraço. Deus abençoe.